sendo que eu vou fazer uso, trabalhar mais no versículo de número 14. Mas eu quero ler esses 5 versículos da palavra de Deus nessa noite com todos os amados irmãos. Quero agradecer a Deus por cada um que aqui está para adorar a Deus. Quarta-feira passada ouvi uma palavra tão poderosa, maravilhosa aqui, pelo servo de Deus, presbítero irmão Exaltino, e a gente fica com o nosso coração alegre de ouvir também os obreiros da casa, também falando a palavra de Deus. E hoje estamos aqui também diante de uma palavra, Tito capítulo 2, versículo 11 a seguir. Os irmãos encontraram? Que diz assim aqui, o contexto da minha Bíblia diz: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém, meus irmãos? Os irmãos tomem o seu assento, glorificando a Deus, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Esse final de semana estivemos aí com compromisso, fazendo a obra de Deus. Fomos ali fazer uma viagem, né? Nossos irmãos ali, pastor Paulo esteve conosco alguma vez aqui já, pastor ali de Carapó, divisa lá com o Paraguai, e ele esteve aqui, né? Mato Grosso do Sul, e esteve aqui. Todas as vezes que ele vem para Boituva, ele chega aqui, né, irmão César? Chega aqui, ele sentiu muito bem aqui no meio da igreja, no meio dos irmãos, e ele fez esse convite aí, até mesmo por intermédio também do nosso irmão César, e nós estivemos ali pregando no sábado, na ceia, e no domingo, estive ali na escola dominical com os irmãos, e no domingo à noite, um grande culto ali também. E foi uma bênção, irmão, foi uma viagem abençoada, e fui ali também conhecer ali a aldeia indígena ali. Tem uma aldeia ali com, os irmãos disseram ali que tem mais de 10 mil índios, irmão. Cada caminhãozinho assim que você vê, uma trilha assim, você entra ali tem casa, né, Júlio? Tem casa, tem famílias, e tem um povo crente lá, irmão, no meio daqueles índios, um povo ali que adora a Deus. Uma simplicidade muito grande, onde a igreja lá de chão batido. Até alguns irmãos perguntou: pastor, eu vi que o senhor fez o vídeo, mas não vi cadeira lá para os irmãos sentar. Eu também não perguntei no caso o pastor lá, que é um índio lá, das cadeiras, né? Mas o chão era batido, e eu sei que ele mostrou lá para mim: aqui é o lugar onde nós realizar os nossos cultos. Ali um templo bem simples, mas os irmãos ali diz que se reúnem ali para adorar e glorificar a Deus. Ali eles já estão bem mais assim civilizados, no caso, né, não é aqueles índios que vivem assim, com aquela cultura, né, sem roupa. Hoje eles já estão todos vestidos, mas a cultura deles, a comida, as coisas que eles ali tomam, ainda segue a mesma cultura. Mas eu glorifiquei a Deus, irmão, porque tivemos ali em Carapó e vi ali um povo crente, um povo servindo a Deus. Pastor Paulo ali, irmão, o pastor presidente ali, um pastor muito zeloso ali da obra, da igreja.
um homem muito dedicado à obra de Deus. E até peço oração para que os irmãos, quando orar, orem pela vida do pastor Paulo, pela sua esposa, irmã Cleide, que está um pouco enferma, mas está ali, de mão dada, fazendo a obra de Deus, juntamente com o servo de Deus. Uma família abençoada. Meus irmãos, eu quero aqui falar com os irmãos aqui esta palavra. Eu sei que é muito conhecido de todos o texto que eu li. Eu só quero aqui relembrar os irmãos este assunto de suma importância para a igreja. Eu vejo aqui Paulo fazendo algumas recomendações ali para Tito, falando, né, quando você vê no capítulo 1 e o versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Então você vê que Tito estava ali para fazer a obra de Deus. Não sei, né, não vou aqui entrar, mas eu sei que Tito ali, ele foi levado ali para ser o pastor ali. E ali Paulo recomendou ele, né, louvado seja Deus, para que ele viesse a estar fazendo a obra de Deus. Porque às vezes, irmão, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, e às vezes ele não fez tudo ainda. Você vê que, com certeza, antes de Tito chegar, tinha um outro obreiro ali, trabalhando ali na igreja. Mas você vê que quando Tito chega ali, Paulo diz para ele assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam. Irmão, enquanto Jesus não voltar, nós temos que procurar, irmão, melhorar na presença de Deus, melhorar no servir a Deus. Irmãos, o tempo vai passando e parece que muitos até que aprenderam o evangelho corretamente, o tempo vai passando, ele vai ficando um tanto mais relaxado, um pouco mais à vontade. Mas a palavra do Senhor, irmão, é aquela que vem nos orientando, né? Porque eu vejo aqui Paulo falando aqui, né? Fazendo essa recomendação, aonde Tito ali tinha que orientar os irmãos ali, orientar a igreja ali. E eu aqui também estou aqui, irmão, por bondade e misericórdia de Deus, como pastor aqui. Então eu tenho que orientar a igreja. Eu tenho que ensinar os irmãos, que os irmãos têm que servir a Deus, irmão, para ir morar no céu. Servir a Deus para ir morar no céu. Tem muitos que estão até dentro das igrejas, mas às vezes não está servindo a Deus, esperando o arrebatamento. Nós temos que estar, irmão, na igreja, preparados para o arrebatamento. Às vezes a gente já ouviu aí, às vezes, as pessoas falar aí meio no... Deixa eu tomar aqui uma água, que estou com minha garganta um pouco ruim. Mas, às vezes a gente vê, quantas vezes já ouvi pessoas dizer assim: irmão, igreja, eles falam que tem duas, né? Mas na igreja não tem duas não, irmão, a igreja é uma só. É uma que sobe e uma que fica. Eles falam: não, a que fica não é igreja, irmão. A que fica não é igreja. Era só frequentador de culto, frequentador de templo, de igreja, mas não fazia parte do povo que ia morar no céu. Eu estou aqui para ensinar a igreja. Eu sei que no meio da lavoura de Deus tem muito joio. Tem. Não é tudo trigo não, irmão. Tem muito joio. E aí, pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu não. Jesus mandou fazer? Jesus mandou só pregar a palavra. Só pregar a palavra, irmão. Não posso nem arrancar, tirar, mexer, mas a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo ensinada. Eu tenho me dedicado, orado, chorado nos pés de Jesus. Senhor, me ajuda, Jesus, a falar a tua palavra. Até eu vou dar uma dica para os irmãos: quando vocês for chamados para pregar, pregue a palavra.
fale da palavra, use a palavra, porque é essa aqui, irmão, que vai fazer a diferença. Pai, como eu disse aqui no livro de Tito, você vê que o versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado. Está falando do nosso Jesus, do nosso Salvador, trazendo salvação. E aí ele diz no versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Aí o versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Quantos estão aguardando o Senhor? Aguardando, irmão, aguardando. Pense bem, é uma palavra, eu não sei se vai ser uma palavra que vai ter muito glória a Deus, mas vai ser uma palavra para nós pensar, irmão, porque a palavra, irmão, você tem que refletir nela, e a palavra tem que trazer algo no meu coração. Você vê, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que somos servos de Deus, a igreja está aguardando, irmão, está aguardando o arrebatamento. A igreja está aguardando o arrebatamento. E como eu disse, que nós ia trabalhar mais no versículo 14. O versículo 14 diz: olha para você ver, irmão, olha o que Jesus fez por nós, o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus, irmão, ele se deu. A gente vê lá Jesus sendo preso, Jesus sendo crucificado, mas ele se entregou, porque senão, irmão, ninguém podia pegar o nosso mestre. Quando chegaram lá, no Evangelho de João, capítulo 18, você vê que chegaram lá Judas e alguns soldados, e estava escuro, e eles não sabiam direito, porque eles são tudo meio parecidos, né? E aí eles perguntou: mas quem que vocês estão procurando? Estão procurando Jesus, né? Sou eu. A hora que ele falou sou eu, caiu por terra. Novamente, quem que vocês estão procurando? Sou eu. A hora que ele falava sou eu, os soldados. Aí você vê que Jesus, ele se entrega. Você vê que Pedro, ele quis puxar da espada, e até passou a espada na orelha do soldado, no Malco. Mas eu creio que Jesus ali, irmão, só colocou a mão sobre a orelha do soldado, e aquele pedaço que tinha saído já foi restituído na hora. Restituído na hora. Então, irmão, você vê que Jesus, ele disse mais uma coisa. Ele disse assim: ó, guarda a espada. Aquele que com a espada querer ferir vai ser ferido. Guarda a espada, porque se eu quisesse, eu orava ao meu Pai, e Ele mandava aqui algumas legiões de anjos. Imagina, irmão, ser um anjo somente lá, quando Senaqueribe estava meio coisa lá, um anjo foi lá e derrotou quantos soldados, irmão, lembra? 185 mil, um anjo. Agora eles estão ali, e Jesus falou, os anjos já estavam no jeito ali, irmão, já estava com a espada já. Jesus falou: calma, deixa eles me levar, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Ô irmão, você acha que o exército do céu não estava tudo ali? Estava todo ali. Só que os homens estavam com a sua visão fechada. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, irmão, o qual se deu a si mesmo por nós. Irmão, Jesus, ele morreu na cruz por você e por mim. Ele entregou a sua vida. E outra coisa, irmão, eu penso a dificuldade deles ali,
para fazer o julgamento de uma pessoa que nunca errou, nunca falhou, nunca falou nada que não tinha. Eu até marquei aqui um versículo aqui só para os irmãos. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 29. Alguém encontrar? Pode ler para mim, por favor? Depois lê o versículo 37 e o 38 também. 18, 29. Olha aí, tá vendo? 37 agora, mas você vê? Ele perguntou: que acusação vocês trouxeram contra esse homem? Vamos lá. Eita. Pode ler o 38 agora. Aleluia. Ei, irmão, nós temos que agradecer o nosso Salvador, irmão. Ele foi ali julgado. Eu estou mostrando para os irmãos que ele se entregou. Não tinha culpa. Não tinha como eles fazerem alguma coisa. Vamos ler mais um versículo aqui para nós entrar. Lucas capítulo 23, versículo 39, 40 e 41. Os irmãos que encontrar, os irmãos podem acompanhar a leitura, irmão. Hoje é culto de ensino. Segura um pouquinho aí. Olha, irmão. Olha o que ele disse. O outro bandido ali. Porque nós, em verdade, padecemos justamente. Pode continuar, irmão. Aí, ó. Eita. Deus abençoe. Tá vendo aí, irmão? Ele se entregou. Não acharam nada, irmão. Puxaram ali, não acharam nada. Mas o Senhor falou assim: eu não tenho culpa, eu não tenho pecado, mas eu vou se entregar. Como um cordeiro mudo que leva o tosqueia, eu vou se entregar como uma ovelha muda. E ele foi até o fim, irmão, para perdoar os nossos pecados. Ele se entregou, ele deu a si mesmo por nós. Irmão, ele se entregou por mim e por você, para nós ter salvação. E às vezes nós já entregamos a nossa vida para Jesus e acha tanta dificuldade para servir a Deus. É dificuldade para vir para a igreja, é dificuldade para estar enquadrado nos ensinos da palavra de Deus. Irmão? Mas ele, irmão, olha o que ele fez tudo, ele se entregou por nós. Nós temos que fazer de tudo agora, irmão, como se diz, como gratidão a Deus, servir ao Senhor, adorar a Deus, estar na presença dEle, em obediência. Aí ele diz aqui, irmãos, tinha outros versículos, vamos ler mais um versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primeira Pedro 2, 22. Oh, glória. Deus abençoe, meu irmão. Então, irmão, a gente vê
o nosso Senhor, Ele se entrega por nós, para nos remir de toda iniquidade, para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu quero destacar somente dois pontos aqui, irmão: o zeloso e de boas obras. Eu quero destacar somente esses dois pontos, daqueles que esperam a vinda do Cristo, do nosso Salvador. Ele tem que ser zeloso e de boas obras. Quantos estão esperando Jesus voltar? Dê glória. Isso, se está esperando, então, irmão, hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. E eu tenho que ensinar, eu tenho que trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos. Por quê, irmão? Porque, ó, para você ver, às vezes tem pessoas que ele entrega a vida para Jesus, ou ele diz que já serve a Deus, mas ele não está enquadrado nesses dois pontos aqui, irmão. Eu vou falar de dois pontos, mas ó, tem mais coisa aqui nesse versículo, mas ó, para você ver. Primeiro ele fala aqui que para purificar para si um povo seu. O povo é dele. Eu não tenho igreja, irmão. Eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo. Se você diz aí por aí, fulano lá, o pastor lá, ele é o dono da igreja. Não, nós não somos o dono. O dono é Cristo. É Ele que pagou. É Ele que derramou sangue. Vocês acreditam, irmão? Tem um homem aí, o homem é teólogo, é bom de Bíblia, mas ele diz lá que ele que manda na igreja, ele que... Rapaz, eu fico olhando e falo, Jesus amado, olha, o negócio é estreito, irmão, nós temos que ter cuidado. Ó, o povo é do Senhor. E a gente ensina. Quem quer morar no céu, nós está aqui para ensinar. Até porque, você vê que Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Para ensinar, para orientar. E diz aqui, ó, um povo seu. Então o povo é dele. E um povo seu especial. Olha, irmão, o povo é especial. Sabe que nós podemos ler mais um versículo? Êxodo, capítulo 19, os 5 e os 6, vamos ler. Os irmãos, podem me ajudar, as irmãs. Pode abrir sua Bíblia e pode ler em alto e bom som para nós ouvir. Está vendo aí, irmão? Ó, segura um pouquinho aí. Um povo peculiar. Está vendo? Povo especial. Versículo 6. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse aqui, ó, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quando eu falo de zelo, irmão, eu falo de ordem. Você pode ver que tem gente que não gosta de ordem. Ele não gosta de regra. Ele não gosta. Vocês dias até mesmo aí, conversando com o irmão. Irmão, aqui tem uma escala. É assim, não, pastor, eu comigo não tem escala. Está fora, irmão. Está fora. Quem quer servir a Deus, irmão, tem que ter ordem aqui no púlpito, irmão. Tem que ter ordem. Tem que ter. No meio das irmãs, tem que haver ordem. No meio da mocidade. Quando fala de zelo, fala de ordem, de regra. Você pode ver, irmão, tem pessoas que querem servir a Deus, mas ele não quer nada com ordem e com regra. Ele quer fazer do jeito dele. Eu nem falo para você fazer do meu jeito. Não, faz do jeito que a Bíblia manda. Porque a Bíblia tem ordem, a Bíblia tem regra, a Bíblia tem ensino. Tem gente que quer fazer do jeito dele. Eu vou fazer assim mesmo. Não, irmão, não é assim. Eu nem vou falar que nem eu não vou falar assim, que você está no lugar errado, porque você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Não é? Às vezes a gente na empolgação fala assim, você está no lugar errado. Não, você está no lugar certo. Aqui, como que Jacó disse, me ajuda aí, irmão? Quando ele teve aquela visão da pedra, ele viu uma escada.
O Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E ele falou assim que ali era a porta. Meu Deus, irmão, você está do lado da porta do céu. Você está no lugar certo. Às vezes fazendo errado, mas está no lugar certo. Eu não vou dizer para você que está aqui em cima, falar assim, não, você não quer obedecer? Vá para outro, não, fique aqui, mas obedeça. Eu não vou dizer para as irmãs que às vezes quer andar desenquadrada, vá para, não, fique aí, mas obedeça. O jovem, fique aí, mas obedeça. A igreja não é para você ir embora, é para você ficar, mas obedeça. A igreja, irmão, Deus é um Deus que gosta das coisas organizadas. Um exemplo para você ver. Nós temos uma escola dominical aqui, que hoje o Acácio não está aqui, mas tem aí, eu acho que tem quase 10 professores da escola dominical. Já pensou se ele não fazer uma escala bonitinho? Eu nem sei quem que dá aula hoje, não, mas aquele que é o professor, ele já sabe. Domingo é minha aula. Domingo é eu que vou abrir a escola. Domingo é eu que vou dirigir o culto, então eu vou chegar 10 minutos mais cedo. Domingo é eu que vou ficar na porta. Já, o Luciano não fez lá. Isso aí é ordem, isso aí, irmão, é regra para nós servir a Deus melhor. Interessante, irmão, que na firma você faz um currículo e entrega lá, você faz do jeito seu, né? Vai lá, não, você vai do seu jeito, né? Não passa, né, irmão? Irmão, hoje é culto de ensino, irmão. Estou falando aqui, hoje é para você refletir, para nós refletir. Às vezes, irmão, eu trabalhei numa empresa que, quando cheguei lá, tinha que pôr aquela botina de bico de ferro, mais judiava das pontas dos meus dedos. Aí eu lutei para me escapar daquele lá. O carregado falou assim, por que você não está usando a botina? Peraí. Já foi lá e trouxe. Põe aí. Tá bom? Tá jóia. Trabalhei mais de 5 anos nessa empresa. Mas, irmão, a ordem, a regra, na empresa aí fora, aí, na casa de Deus não, né, irmão? Casa de Deus. Mas nosso Deus é um Deus zeloso. Escute isso. Zeloso. Deus está falando comigo, com você. Zeloso. Você pode fazer até errado porque você quer, porque você está vivendo uma vida fora da regra, da obediência, mas Deus é zeloso. Êxodo capítulo 20, o versículo 5, vamos ver. Alguém me ajude. Pode ir, isso mesmo. É um Deus o quê? Oh, glória a Deus. Pode continuar. Então está vendo aí, irmão, que Deus é um Deus zeloso, é um Deus de ordem, é um Deus de decência, é um Deus que zela pelo seu povo. É como você ter se você tem um bem, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não ligo para bem material. Não é, você não liga, você não pode pôr no coração nada mesmo que é bem material. Mas imagine que se Deus te dá um veículo, ou te dá uma casa, você vai deixar ela de qualquer jeito, quebra, larga lá quebrado. Que nem aqui mesmo a casa, o templo aqui, o templo aqui, você vê que sempre nós estamos fazendo uma manutençãozinha, e tem coisa para fazer, irmão. Esses dias o irmão foi lá e passou a cola lá, colou o negócio, estava quase caindo o negócio do banheiro lá. Aí ele falou, pastor, já queimou uma lâmpada lá no estacionamento. Vai deixar queimada? Alguém está vendo? O que é isso? É zelo. Troca lá, vai deixar a lâmpada queimada? Aí, você está vendo ali debaixo da galeria? Tem uma lâmpada ali que está piscando, né? E já tem um tempinho, rapaz, nós temos que arrumar isso aí, irmão. Já pensou? Deixou ali, deixou aqui, ali já tem uma apagada, a outra ali, outra aqui. Jesus, ajuda nós. Cadê o zelo? Nós temos que ir zelando, se nós deixar,
começou umas infiltração aí, Nelson. Se nós deixa, já estava meio que cedendo. O que nós fizemos? Já viemos ali, já tampamos as infiltração. O que é isso? É o zelo. E aquilo que Deus dá para você, você não zela? Zela. Zela nas suas coisas, zela naquilo que Deus te deu. Deus se agrada quando você zela. Né, irmão? Tem que zelar. O irmão conquistou um bem, zele. Não é para você pôr no seu coração e não. Zelo, Deus é um Deus zeloso. Zelo fala de cuidar. Ele cuida. E eu vejo, irmão, que o zelo é muito importante, mas ó para você ver. Vamos ler mais um versículo, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. É muito conhecido os irmãos. Eu fiz questão de ler esse versículo também, porque, irmão, ó para você ver. A palavra de Deus, ela é completa. Porque aqui, ó, ele fala aqui, um Deus zeloso, que purifica para si um povo seu especial também. O povo é especial, zeloso e de boas obras. Imagine, irmão, se você é zeloso, mas aí tem mais uma continuidade. Zeloso, tem que ter o zelo, mas tem que ter o quê? Boas obras. Boa obra está falando de amor. Boa obra está falando de amor. Irmão, o zelo é necessário? É necessário e tem que ter, porque Deus é zeloso e o povo é zeloso. Mas só que também tem que ter a boa obra, que é amor. Irmão, tem que haver um equilíbrio na vida do crente. Tem crente que ele é cheio de boas obras, cheio de amor, mas cadê o zelo? Cadê o zelo? Ou por outro lado, ele é zeloso, pá, tal coisa, não, vai travando tudo. Irmão, eu sei que nós tem que ter o zelo, mas nós tem que, como o Bença fala aí às vezes, que nós temos que ser misericordioso. Porque se nós também tratar só com zelo, mas só que o versículo é completo. Fala do zelo, mas fala de boa obra. Boa obra é aquele irmão que ele tem um coração amoroso. Ele é zeloso, mas ele é amoroso. É gostoso, hein, irmão? Porque pessoa aqui, a liderança aqui dos jovens, dos adolescentes, zeloso e amoroso. As irmãs, zelosas e amorosas. Porque tem coisa, eu quero cantar no círculo de oração. Quer, mas tem que ter zelo. Porque senão ela vai abraçando, tudo vai entrando aí. E depois, não, Deus é zeloso e de boas obras. Aí na mocidade, mesma coisa, irmão César, os irmãos que estão na liderança, vai entrando, irmão, deixa que entra, tá, às vezes fazendo coisa, não, irmão, Deus é zeloso, e de boas obras. Olha, irmão, vocês que estão aqui no altar, estime aí o seu lugar, Deus é zeloso, Deus é zeloso, e isso eu falo para mim também. Deus é zeloso. E olha, irmão, eu vou estar bem mais criterioso agora para levantar o obreiro, viu? Porque está difícil. Mais ainda. Eu tive lá com o pastor, ele falou lá para mim 22 coisas para ele levar um obreiro. Olha só, 22. Para levar um obreiro para separar. Aí você fala, que isso? Mas o pastor é duro lá. Não, ele é zeloso. Mas pense num pastor amoroso, irmão. Meu Deus do céu, que pastor amoroso. Ele é zeloso e amoroso. O nosso Deus é zeloso e é amoroso. Os irmãos falaram assim, a hora que nós lemos lá, Êxodo, né? Acho que foi Êxodo aqui, que ele visita a terceira e a quarta geração, não é? Está falando do zelo. Agora vamos ler o outro versículo, irmão, só para os irmãos verem como o nosso Deus é amoroso. Eu não lembro agora se foi Êxodo
20 e o 5. Agora vamos ler o 6. É isso? Olha lá. Nós lemos 5. Nós falamos. Põe o 5 lá para mim novamente, irmão, por favor. O 5. Isso, olha lá. Onde fala ali: não se curvará, não se virá outros deuses, né? Porque o Senhor teu Deus sou um Deus zeloso. Você vê aí? E eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Olha aí, ó. Mas agora o versículo 6, ó. Mas eu faço misericórdia a primeira, a terceira, a quarta geração, não, a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, irmão. Mas a misericórdia, a bondade de Deus é muito grande para conosco. Mas às vezes nós só quer pender para o zelo. Não, irmão, nós temos que, não podemos ficar assim, ó. Pensou, irmão? Tem crente que está, não, irmão. Vou equilibrar aqui, vou equilibrar. Não é só pender para o lado do amor, não, e ficar, não, deixa, irmão, coitadinho dele. Não, irmão, naquele dia, já pensou se eu deixar tudo que chega aí, eu falar, não, deixa. Naquele dia Jesus vai falar assim, deixou, né? Eu também vou te deixar. E aí? Fica difícil, irmão. Então, eu sei, irmão, que eu não posso nem pender só do zelo e esquecer do outro lado. Eu tenho que ter um equilíbrio. A vida do crente, hoje a cultura ensina, irmão. Tem que haver um equilíbrio na nossa vida para servir a Deus. Você já não é bebezinho mais que tem que dar papinha para você. Está na hora de você fazer o caminho reto, o caminho firme nos pés do Senhor. Irmão, até quando Jesus vai ter que dar dando papinha para você? Papinha para mim? Não, irmão. Ele quer que nós sirva a Ele, sabendo que Ele é um Deus zeloso e é um Deus amoroso. Se Ele é zeloso, o povo dele é zeloso. Cadê o povo que é zeloso aqui? Está aqui? Zeloso. É culto de ensino, irmão. Mas só que esse povo que é zeloso, ele é amoroso. Ele é um povo de boas obras. Vamos ler aqui, irmão. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 1 e 2. Eu já estou encerrando aqui já. Não vou cansar os irmãos, não. Atos, capítulo 10, 1 e 2. Depois uma das irmãs, encontra para mim, Atos 9 e o 36. Isso, irmão, segura aí um pouquinho. Olha, ele era piedoso e temente a Deus, zeloso com toda a sua casa, e ele fazia muitas esmolas, quer dizer, a boa obra, e de contínuo orava a Deus. Olha aí, irmão, o homem ainda não tinha nem entregado a sua vida a Cristo, mas, né, ele não tinha ainda, mas Pedro foi lá e pregou para ele. Mas ele já era um homem temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muita, quer dizer ali as esmolas, quer dizer a boa obra, as boas obras. Vamos ver o outro versículo 9, 36, muito conhecido de todos. Ô irmão, eu quero que você veja aquele versículo. Olha que lindo, irmão. Essa irmã chamada Dorcas, né? Ela estava cheia. Não está isso? Não está escrito lá? Na sua Bíblia está também. Cheia de boas obras. Cheia. Estava daquele jeito que... Ô Dorcas, passa um pouquinho para mim aí que você está... Olha, rapaz. Está transbordando de boas obras, discípula, uma serva de Deus valorosa,
Quando chegou lá, vai pensar que as vestes que ela fazia. Vou tirar um pouquinho o microfone aqui. Mas eu mexo com máquina de costura agora, só que não, tudo eletrônico. Um painel eletrônico. Você liga ela, nem barulho faz. Torta não tinha uma reta eletrônica, uma maquinona eletrônica. Mas ela tinha uma agulha. Uma agulha! Você pensa que as costuras dela eram tudo mal feitas? Torta era celosa. Ah, isso aqui é para a igreja. Ah, isso aqui é para mandar para a igreja. Não. Ela morreu, nem ela testificou. Eu não vou ler. Mas as irmãs que vão achar, pode me ajudar. As irmãs chegaram para Pedro. Olha aqui as vestes. Olha aqui as roupas que ela costurava. Tem gente que está dizendo não, irmão. Quem é perfeito? Instrumento. Ai, irmão, não precisa ler, não, pai. Pode chegar aí. Não, vai morrer de na vida, irmão. Meu Deus. Quem inventa coisa não faz. Tem que trocar. Você fala no selo. Irmão, afina bem as cordas. Ensaia o hino. Prepara o seu hino, o teu melhor. E vem. Aí você fala, mas por quê? Por que tanto caprichar tanto? Porque é para Ele. É para o nosso Deus. Ele é um Deus zeloso e de boas obras. Os irmãos encontraram o versículo que eu falei, mas que elas falaram assim, ó, está aqui antes dela ser ressuscitada, ó Pedro, ó, está aqui as 39, vamos ver. Pode ler, irmã Norma, pode ler. Aleluia, é isso aí. Está lá. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas. Ó, isso aqui foi Dorca que fez. Ó, olha aqui. Ó o capricho. Ó, o que é isso? Isso aqui foi Dorca que fez. Olha só olha a maneira, ela fez o melhor. Irmão, não vamos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Há um Deus no céu que está vendo o meu caminhar, o teu caminhar, e Ele é Deus zeloso. Tem que ter equilíbrio. Irmão, Dorca tinha tudo isso aí, falava, aí Pedro, aqui agora, nós não podemos perder ela agora não, Pedro, espera aí, deixa eu falar com o papai. Orou, e Jesus ressuscitou aquela mulher, para ela continuar fazendo a obra do Senhor. Irmão, já estamos encerrando, mas vamos ler Tito 3 e 14, está bem aí também, pertinho da leitura. Tito 3 e o versículo 14. Está vendo aí? Muito boa essa versão. A minha versão está assim: e os nossos. E os nossos. Ei, irmão. Está falando com você, hein? Você faz parte desses nossos. Aprendam também. No meu está assim: a aplicar-se a boas obras, nas coisas necessárias, que tem necessidade, para que não seja infrutuosos ou infrutíferos. Irmãos, vamos ler mais um versículo para nós orar. Tito, capítulo 1, versículo 16. Quem encontrar pode ler. Está aí, não? Está aí na sua Bíblia? Na minha está aqui.
Conhece? Que bom. Vamos ver o fruto dele. Mas nega com as obras, sendo abomináveis, desobediente, reprovado para toda boa obra. Quantos fica com esta palavra nessa noite? Vamos colocar de pé? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Irmão, não vamos levar as coisas. Me ajude, ó irmão, eu peço à igreja. Os irmãos me ajudem, irmão, a manter, irmão, a ordem na igreja, o zelo, o amor. Irmão, vamos ser zelosos. Tanto os nossos cooperadores, os nossos diáconos, seja zeloso. Nossos músicos, ó irmão, capricha mesmo. Afina o instrumento, deixa no jeito, irmão. Capricha aí mesmo, Nelson, irmão Flávio, capricha. Os irmãos obreiros que me ajudem, irmão. Às vezes vocês veem um negócio meu caindo, meu torto. Pastor, está faltando ali um parafuso ali. Está caindo. Vamos trocar a bucha, o parafuso, tá? Vamos arrumar. A igreja tem que estar cuidada, zelada, não só o templo, mas daí começa por nós também. Às vezes a pessoa quer vir para a igreja, já está tempo servindo a Deus. Ele quer cantar na mocidade, mas quer andar do jeito que ele quer. Quer cantar nas irmãs, quer andar do jeito que ela quer. Não, Deus é Deus zeloso. Nós temos que ir melhorando, irmão. Melhorando até chegar e ser dia perfeito. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Mais uma vez eu digo, irmão, você está no lugar certo. Às vezes a gente fala assim, fulano não quer nada com Deus. Vai para lá então. Não, fica aqui, irmão. Aqui é o lugar. Aqui o povo é especial. Os obreiros aqui são especial. Os músicos, as crianças, os jovens, os irmãos, as famílias aqui são especial. Mas só que tem que ser com zelo.